Eu me chamo Alexinara Maciel, faço parte do corpo docente da Central do Enem, projeto da Secretaria do Estado do Amapá, com o componente curricular Educação Física na área de Códigos e Linguagens. Hoje nós vamos tratar com a temática Possibilidades Crítica e Emancipadora do Lazer, que é um dos conteúdos programáticos para preparação que estão presentes no conteúdo programático do componente curricular Educação Física para a prova do Enem. Diante dessa peculiaridade, a primeira prerrogativa que nós necessitamos é ter muito claramente o que vem a ser o conceito de lazer, ou seja, o que é o lazer. Então nós vamos trabalhar com os dois grandes autores que trabalham essa temática, Dumazier e Camargo. Dumazier, um pouco mais antigo, de 1976, ele coloca que o lazer é um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de livre vontade, que seja, pode ser o repouso, ou divertir-se, recrear, entreter-se, e ainda para o desenvolvimento de formação ou formação desinteressada. Sua participação social é voluntária e sua livre capacidade de criatura. Porém, Camargo, em 1989, ele veio com uma visão mais ampliada do que vem a ser o lazer e a importância do lazer. Camargo coloca que que lazer é um conjunto de atividades gratuitas, prazerosas, voluntárias e libertatórias, associativas, realizadas no tempo livre, ou roubado ou conquistado historicamente pela jornada de trabalho. E é justamente nisso, nessa amplitude da visão de Camargo quanto ao que vem a ser o lazer, que configura-se uma questão crítica de vivência da vivência social da história contemporânea, principalmente dentro do Brasil. Pelo fato de que, somente na pós-Segunda Guerra, com a consolidação das leis trabalhistas, da CLT, é que o trabalhador teve direito legal, legitimado e otorgado para exercer esta atividade. Ou seja, o lazer remunerado, que isso está presente dentro das leis trabalhistas. Isso foi implementado na era de Vargas. Esse conceito de ampliado de Camargo colocou que o lazer ele deve ser praticado no seu momento de ócio. O que se configura o ócio é aquele momento ao qual você não está ligado a uma atividade nem doméstica e nem de trabalho, aonde você tem a oportunidade de exercer o lazer. O que você vai fazer com esse seu tempo livre? E essa amplitude colocou algumas prerrogativas que nós temos que levar em consideração dentro da vivência social do que vem a ser o lazer no Brasil. Quais são os tipos de lazer que existem? Nós temos o lazer noturno, o lazer espetáculo, o lazer esportivo, o lazer alternativo. Dentro dessas prerrogativas, o lazer noturno é aquelas atividades que desenrolam em bares, discotecas e lugares onde tem música e geralmente o consumo de bebida alcoólica. O lazer espetáculo, nós estamos entre os teatros, concertos, exibições de ópera ou cinema, espetáculos teatrais, apresentações culturais ou mesmo desportivas. O lazer esportivo está ligado de uma forma direta com a prática ou assistir um espetáculo esportivo ou a prática de uma atividade esportiva. O lazer alternativo é o lazer ao qual se configura, na maioria dos casos, para jovens de acima de 18 anos, enquanto esse lazer pode ser um lazer convencional ou de forma experimental. Não convencional, de forma experimental, Utilizamos como critério a participação das pessoas de uma maneira ativa ou passiva. Aqui, nessa imagem, são algumas configurações daquilo que a sociedade atual e moderna reconhece como práticas de lazer. Porém, nós precisamos levar em consideração a fala que complementa a fala de Camargo, aonde Castelli, que é um outro autor que trabalha com essa temática, outro pesquisador, que ele faz uma vinculação de uma maneira muito forte e de forma muito direta. Quando nós hoje sabemos da importância do lazer para a formação humana,
para a complementação de uma forma integral, trazer uma qualidade de vida, do despreendimento das atividades laborais para a prática de uma atividade prazerosa, que vai também contribuir de uma maneira muito forte e presente para a formação e para o bem-estar desse indivíduo. Porém, qual é a visão de Castelli? Castelli faz a seguinte afirmação: como engajar a população, sobretudo nos países de terceiro mundo, nessas diferentes atividades? Pelo fato de que não ser uma tarefa fácil. E ele pondera com uma outra pergunta: como podem os trabalhadores dos países desenvolvidos ter acesso ao lazer se ainda estão lutando pela sobrevivência? Juntamente a isso, de uma forma crítica, nós temos que ter em mente a configuração social de que maneira se dá o trabalhador brasileiro na sua boa parte da sua população vigente. Nós temos que ter em mente que, dentro da nossa Constituição Federal, se diz que o salário mínimo deve deve dar possibilidades e acesso à pessoa à alimentação, à saúde, ao transporte e ao lazer. Porém, fica-se uma pergunta: isso hoje é uma realidade? O trabalhador que ganha um salário mínimo, ele consegue hoje, com as configurações do nosso estado, do nosso país, consegue ter lazer? Esse lazer é produtivo? Esse lazer, ele é, digamos assim, complementador dessa boa parte da população? Essas são algumas configurações que foram implementadas por esse autor em 1990. Questões essas que nós devemos levar em consideração, que a promoção social do lazer, ela é interrompida principalmente pela ausência de condições financeiras. Porque se pergunta, a pergunta que eu faço a vocês: quanto custa ir a um cinema? Quanto custa você comprar um livro? Quanto custa você ir a um espetáculo, a um show? Quanto você gasta para ter acesso a essas atividades de lazer? E isso são prerrogativas que, em 1990, foram levantadas por esse autor chamado Castelli, que se configuram uma necessidade e algo a ser levado em consideração de uma maneira crítica da atual conjuntura da qual vive boa parte da população trabalhadora no nosso país. Diante dessas prerrogativas, para que nós possamos ter uma visão social do que se delimita o termo lazer dentro das seguintes linhas gerais, nós temos que levar em consideração: o lazer tem sido historicamente uma atividade necessária ao desenvolvimento biopsicossocial do homem. O lazer está relacionado à disponibilidade de tempo livre. O lazer diz respeito mais diretamente às classes privilegiadas pela situação socioeconômica. Por fim, a prática do lazer é influenciada sobretudo pelo Estado, na medida em que este pode implementar políticas públicas para o setor, além de oferecer espaços físicos necessários e adequados para a sua execução. Bom, e para finalizar, eu preciso que vocês compreendam a diferença entre lazer e recreação. Lazer é um estado de espírito em que a pessoa se encontra instintivamente dentro do seu tempo livre em busca do lúdico, que é a diversão, a alegria e o entretenimento. E a recreação é o momento ou circunstância em que o indivíduo escolhe espontaneamente através da qual se satisfaz suas vontades e anseios relacionados ao lazer. Nesse momento, meus amores, eu agradeço a atenção de todos e até a próxima.